Legal. Vamos lá então? Vamos orar ao Senhor neste momento? Pai, em nome de Jesus. Nós estamos em mais uma segunda-feira, Deus, nossa maturidade live. E nesse tempo, ó Deus, nós queremos, ó Deus, receber do Senhor. Ó Deus, nós precisamos da direção do Teu Espírito Santo, nós precisamos, ó Deus, do Teu agir. Que o Teu Espírito Santo esteja abençoando, Deus, cada vida que estará aqui conosco. Cada um que estará, ó Deus, participando da aula ao vivo aqui, ó Deus, e também aqueles que estarão assistindo posteriormente. Ó Deus, que a bênção do Senhor esteja sobre nós, que haja, Deus, derramar do Teu Espírito Santo, mover do Senhor, e que todos nós possamos, ó Deus, ser cheios da Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Aula 2, percebendo as direções do Espírito. Talvez é aquela ideia que nós falamos na semana passada, né? Você já imaginou a possibilidade de você ter um amigo, um contato, alguém que está com você o tempo todo, e essa pessoa, ela tem a sabedoria e o conhecimento de todas as coisas para dirigir você. Ou seja, ele sabe qual é a melhor decisão, ele sabe qual é a melhor alternativa em todas as situações que você passa no seu dia a dia. Eu imagino que ter um amigo desse é algo assim precioso demais, e que a gente pode olhar e falar assim, nossa, com certeza seria muito útil. O fato é que nós temos esse amigo. Esse amigo, na verdade, é o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele está sempre conosco, né? O próprio Jesus, quando falou aos discípulos que ele morreria, ressuscitaria, ele disse o seguinte, mas eu não vou vos deixar só. Eu vou enviar o Espírito Santo para estar com vocês e ele vai acompanhar você todos os dias. Quando Jesus ressuscitou e ele faz aquele comissionamento lá de Mateus capítulo 28, ele vai dizer o quê? Que eu estarei com você todos os dias até a consumação dos séculos. Mas como que o Senhor está em nós, está conosco? Por meio do Espírito Santo, amém? Então é o que nós vamos aprender nessa aula, ou seja, perceber as direções do Espírito. Bom, é importante que a gente compreenda que... vamos lá. É importante que a gente compreenda que no universo há três coisas igualmente importantes. O céu, a terra e o espírito do homem. São três coisas que, de fato, são importantes para Deus e para nós também. O céu, a gente precisa entender, vamos lá. O céu é para a terra é para o homem. E o homem tem um espírito para Deus. Então, ou seja, todas as coisas têm um propósito definido. Todas as coisas elas estão relacionadas com um propósito definido. Ou seja, Deus não criou você ao léu, assim, sem planejar, sem pensar aquilo que Ele poderia fazer com você. Você é alguém criado com um propósito definido para cumprir, para abençoar a vida das pessoas e ser abençoado através disso. Rick Warren vai dizer que a maior tragédia na vida do ser humano é não saber qual é o propósito da sua vida. Mas, basicamente, eu posso te dizer que o propósito da vida do ser humano é conter a Deus. Pastor, como assim conter a Deus? O espírito do homem é o lugar onde Deus trabalha no ser humano. É onde ele trabalha e reside. Então, ou seja, há uma expressão interessante que a gente pode trabalhar aqui, é que no livro de Atos dos Apóstolos, a partir do Apocalipse, a partir do dia de Pentecostes, nós temos o costume de dizer que Deus mudou de endereço. Por quê? Quando você olha toda a Bíblia, antes de Atos dos Apóstolos, até o momento de Atos dos Apóstolos, você sempre vai perceber os autores bíblicos fazendo uma referência a Deus como ele estando distante, no céu, em especial no Antigo Testamento. O próprio Jesus, quando ele ora que o meu Pai que está no céu, o Pai nosso que estais no céu, é a oração dele. E, de fato, Deus está lá. Só que nós entendemos que o nosso Deus é um Deus trino, amém? A partir do momento em que Jesus encarnou, o Pai que estava no céu, o Filho estava na terra, agindo pelo poder do Espírito Santo. Então, ou seja, Deus ele está manifestando em todos os lugares. Ele está no céu, é evidente. Mas ele está na terra também. Agora, o que é importante a gente perceber? Nós vivemos num período em que é chamado de a dispensação do Espírito. Então, nesse tempo, Deus age no nosso meio por meio do Espírito Santo. E a vontade de Deus, de fato, ou seja, ele criou o ser humano e dentro do ser humano ele colocou um depósito para ele mesmo.
esse depósito é o seu espírito. Quando nós estudamos os princípios de revelação, nós entendemos que fomos criados espírito, alma e corpo. Ou seja, o espírito é a parte mais interior, é aquilo que te conecta a Deus. Por quê? Porque Deus planejou habitar no seu espírito. Deus habitou em ser, de fato, ou seja, o conteúdo do ser humano, o conteúdo que vai dirigir, que vai conduzir o ser humano. E aí, ou seja, Romanos, abra sua Bíblia comigo. Olha o que diz a palavra de Deus. Romanos capítulo 8, verso 16 diz: o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Perceba que a tradução NVI, ela nos faz uma ajuda interessante. Por quê? Porque nesse momento ele está dizendo que o próprio Espírito, e aí você vê com letra maiúscula, representando o Espírito de Deus, testemunha ao nosso espírito, e aí você vê espírito com letra minúscula, então, ou seja, o Espírito de Deus testemunha ao espírito humano que somos filhos de Deus. Muitas das vezes, a gente olha isso aqui para efeito de linguística e de estudo, é muito importante. Só que, quando a gente vai estudando, a gente vai perceber que o espírito do homem foi, quando você recebeu Jesus como Salvador, o seu espírito, ele foi trazido, ou seja, ele foi unido, amalgamado, unido ao Espírito de Deus. Então, agora eles são uma coisa só. Então, por exemplo, na prática, é uma coisa só, mas para que você possa entender o que o texto está dizendo, que o Espírito de Deus testemunha em nós que somos filhos de Deus. Segundo Timóteo, capítulo 4, verso 22, vai nos dizer o seguinte: o Senhor seja com o seu espírito. Ou seja, mais uma vez fazendo referência, ou seja, a esse espírito sendo lugar de habitação. O nosso espírito, então, é o lugar onde o Senhor Jesus habita. Às vezes a gente olha para isso tudo e vou dar um exemplo prático. A gente pensa no momento que nós estamos vivendo, ou talvez na dificuldade que você está vivendo, ou na dificuldade das pessoas, e muitas pessoas perguntam: aonde está Deus? Onde Deus está diante desses problemas todos que nós estamos vendo? Bom, Deus está onde sempre esteve. Aonde? Dentro de você. Diante das crises que você está vivendo, aonde que Deus está? Dentro de você. Você recebeu Jesus como Salvador, o seu espírito foi regenerado. Agora Deus vive dentro de você. É o que o apóstolo Paulo nos ensinou: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, ou seja, eu preciso crer nessa verdade e eu preciso me apegar nessa verdade. Então, quando eu estou passando meus problemas, quando eu estou passando minhas lutas, o que eu preciso entender? Cristo está comigo. A tendência natural e humana, e na verdade, é cedermos aos ataques do diabo na nossa mente, que fazem a gente pensar o seguinte: Deus se esqueceu de nós. Deus se esqueceu de mim e agora eu não sei nem o que vai ser. Querido, Deus não se esquece de você, Deus não desiste de você. Muitas das vezes somos nós que falhamos em perceber o nosso espírito. E quando nós falhamos em perceber o nosso espírito, nós, na verdade, falhamos em perceber a Deus. Ou seja, é nessa hora que nós ficamos perdidos. Pastor, qual que é a importância de eu perceber meu espírito? É porque dessa forma você vai ter direção para você viver a sua vida e desfrutar daquilo que Deus tem para você. Amém? Amém ou não amém? Dá um amém aí, porque isso aqui está parecendo mais culto do que aula. Aleluia! Glória a Deus. É uma matéria gostosa demais. Meu espírito fica cheio assim quando eu começo a imaginar isso. Eu começo a queimar por dentro aqui, amém? Glória a Deus. Pode dar um glória a Deus aí, escreve aí nos comentários aí, aleluia. Deus vive em nós, Ele está sempre conosco, Ele não nos abandona, Ele está junto de nós, amém? Agora, para a gente entender isso, algumas coisas é importante se tornar claro na nossa mente, né? A primeira delas, ou seja, bom, como que eu vou perceber as direções do Espírito? É você entender aquilo que Deus fez na sua vida, como que Ele te criou. Uma primeira percepção que você precisa ter é que nós somos vasos para conter a Deus. Sendo vaso para conter a Deus, você imaginar o seguinte, que assim como as garrafas foram feitas para conter um líquido, ou seja, você pega uma garrafa de água mineral, o propósito daquela garrafa, quando ela foi criada, foi planejada, foi o quê? Conter água.
Nós, da mesma forma, fomos desenhados e planejados para conter a Deus. Então, ou seja, Deus, ele não se enganou, você não é um acidente, Deus preparou isso. Fomos feitos como uma luva para conter a Deus. Essa é uma outra ilustração que eu gosto muito. Quando Deus criou o homem, ele criou o homem à sua imagem e semelhança. Ou seja, como que a gente pode ver isso de uma maneira clara? É você imaginar a luva. A luva, ela é a imagem e semelhança de quem? Da mão, né? É a luva. Queria ter uma luva aqui, não tem, mas tá bom. O que acontece? Assim como a luva, ela só tem sentido, ela só tem vida, ela só tem propósito quando a mão está dentro dela. Imagina o seguinte, você pega uma luva e deixa ela lá em cima da mesa, jogada numa gaveta. O que ela vai fazer? O que ela vai fazer? Nada. Ela não vai conseguir fazer nada. Por quê? Porque ela está vazia. Assim, o ser humano sem Deus também, ele não consegue cumprir o seu propósito, ele não consegue viver aquilo que Deus planejou. Por quê? Porque ele está vazio. Agora, quando você pega essa mão e você preenche ela com a sua mão, e aí você vai trabalhar, você vai fazer, ou seja, o seu ofício lá, aquela mão ganha significado, ganha propósito, ganha sentido para a vida. Assim somos nós. Então, ou seja, o ser humano, sem entender, sem estar cheio de Deus, sem perceber as direções de Deus, ele vive perdido. Ele vive perdido, paralisado. Mas o que eu e você precisamos entender? Nós somos vasos, nós somos feitos vasos para conter a Deus. A respeito de todos os animais, se diz que eles foram feitos segundo a sua espécie. Mas a respeito do homem, se diz que ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. Nós fomos feitos, então, da espécie de Deus. Olha que interessante, né? Pega a sua Bíblia aí e abre em João, Evangelho de João, o capítulo de número 4 e o verso de número 24. Diz o seguinte: Deus é Espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, qual que é a maneira que nós nos relacionamos com o nosso Deus? A partir daquilo que nós somos. E precisa ser uma adoração verdadeira, que aconteça como? Em espírito e em verdade. Ou seja, eu preciso perceber o meu espírito, porque é com o meu espírito que eu vou ter comunhão com Deus. É por meio do meu espírito que eu vou poder perceber a presença de Deus. Às vezes as pessoas acham que percebem a presença de Deus na alma. Não percebe, a alma não consegue perceber a Deus. Mas por quê? Porque às vezes, quando num culto assim cheio da presença de Deus, às vezes o meu espírito, assim, eu sinto calor, ou eu sinto frio, ou eu sinto um calafrio, ou seja, eu tenho ações que são manifestas no meu corpo, mas que elas são impulsionadas, na verdade, aonde? No meu espírito. E aí o que acontece? As pessoas transbordam muitas das vezes nas emoções, e choram, e gritam, e assim, tem as mais variadas manifestações que vão de acordo com cada pessoa. Então presta atenção, quando a gente percebe isso, nós vamos entender o seguinte: olha, é o nosso espírito que nos possibilita adorar a Deus de verdade. Se a gente quer adorar a Deus de verdade, a gente precisa aprender a perceber o nosso espírito. Porque Deus, ele é espírito, e ele deseja que os seus adoradores o adorem dessa forma, ou seja, tendo a mesma essência, a mesma maneira. A linguagem que você se comunica com Deus é a linguagem espiritual. Tem uma expressão que eu uso muito e às vezes as pessoas não entendem muito. Por exemplo, Deus não ouve música. Deus não ouve música. Qual que é o estilo preferido de música de Deus? Deus não ouve música. O que Deus ouve? Deus ouve o seu coração. É evidente que quanto melhor você faz, quanto mais excelente você é, ou seja, você está colocando em prática os dons que ele te deu e você está manifestando isso. Ou seja, a sua mente, e ela vai, ou seja, a sua alma, suas emoções vão ser manifestas ali, mas elas são impulsionadas pelo Espírito, manifestadas, ou seja, na alma e por fim no corpo. Então, ou seja, é um processo que começa de dentro para fora.
É por isso que às vezes você pode ouvir uma música, a música tem uma letra bonita, bíblica e tudo, e não faz a mínima diferença. Mas de repente você ouve a mesma música ministrada por alguém que está cheio de Deus, que está fluindo de Deus, e aquilo ali, ou seja, transborda. Tem uma canção que eu gosto demais de ouvi-la, apesar de ser uma canção, ela foi traduzida por português, né? Mas a versão internacional dela, a versão original dela em inglês, né? Caminho de Milagres, meu Deus! Eu ouço a canção assim, às vezes ponho o fone assim, estou ouvindo assim, eu transbordo no espírito, porque não que a versão em português não tenha isso, é lógico que tem presença de Deus, vida de Deus, mas eu estou falando em especial, ou seja, daquela ministração. Como que é possível você assistir essa ministração depois e você ser impactado por isso, né? A respeito de nós, o que nós precisamos compreender? Deus, ele quer que você se consagre completamente a ele. Ou seja, bom, João vai dizer que é importante que nós possamos o adorar em espírito e em verdade. E olha o que Paulo escreveu em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. Que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, ou seja, completamente, que todo o espírito, alma e corpo de vocês sejam consagrados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ou seja, é para você adorar o Senhor, é para você viver essa vida com Deus por inteiro. Amém? Por inteiro, completamente, espírito, alma e corpo. Amém? Amém ou não amém? Ó, tô dando aula aqui, ó, glória a Deus, né? Ó, a participação dos irmãos, a Karine, glória a Deus. Ó, o Maciel tá aqui também, glória a Deus. Espero que você tenha melhorado, Maciel, nós estamos orando por você. A Maristela também, aleluia, ele vive em nós. Glória a Deus. Vamos continuar então. Continua aí fazendo a sua manifestação, continua participando conosco, isso é importante, que nos deixa conectados, né? Conectados naquilo que Deus está fazendo, naquilo que Ele quer fazer conosco. Amém? Então, eu li aqui o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23. As três partes do homem, elas são importantes nesse desafio de perceber o Espírito Santo, de perceber a direção de Deus para a sua vida. O homem, ele é um vaso de Deus. A Bíblia divide esse vaso em três partes, é o que nós já estudamos: espírito, alma e corpo. O corpo é a parte física, essa parte mais exterior, essa parte externa mesmo, né? A alma é a sua psique, essa parte psicológica, né? Foi criada para contactar com as coisas do mundo psíquico, com as emoções, ou seja, nós somos seres também emocionais, né? Às vezes, quando você perde alguém querido, quando você sente saudades de pessoas, você tem tristeza, alegria, isso é normal, isso faz parte da vida e nós precisamos aprender a nos relacionar com isso, mas poder entender o seguinte: Deus tem um propósito para cada parte sua, amém? O próprio Jesus, a gente percebe o quê? Que quando Lázaro morreu, o que aconteceu com Jesus? Jesus chorou. E aí eu fico pensando assim, mas Jesus sabia que ia ressuscitar ele. Para que ele chorou? Por que você acha? Pensa nisso. Vamos imaginar. Quando chegou a notícia que Lázaro estava doente, Jesus ainda esperou um tempinho para poder ir. Não foi de imediato. Quando ele chegou lá e falaram que ele tinha morrido, ele falou assim, não, ele só dorme. E aí, o que aconteceu? Mas quando ele chegou no sepulcro, ele ia ressuscitar ele, mas antes de fazer isso, ele chorou. Interessante a gente pensar sobre isso, né? Jesus era ser humano também, ele era, ou seja, a Bíblia fala que ele era plenamente humano, tinha emoções, e as emoções não necessariamente elas são más. Na verdade, ou seja, é necessário que a gente possa controlar as nossas emoções, dominar as nossas emoções, para que a gente possa vivê-lo com a dose certa, né? Ou seja, porque uma pessoa sem emoções também é uma tragédia. Terrível, né? A pessoa não é alegre, não é triste, não é coisa, não é choque. Que pessoa que é? É um robô, não é uma pessoa. Então, ou seja, nós somos emocionais. O espírito, então, é a parte mais profunda do homem, é o que nós já entendemos.
O propósito de Deus, então, era e é, né? Entrar no espírito do homem para ser o seu conteúdo e a sua satisfação. Esse é o propósito da existência humana. Então, ou seja, se você imaginar, você é como o que eu acabei de falar, a luva. Você sem Deus não é nada. Você sem Deus não consegue avançar, não consegue conquistar e falta-se significado para a sua vida, falta significado para aquilo que você está experimentando. Então o que acontece? Mas quando a vida de Deus ela começa a fluir através de você, ela começa, ou seja, a jorrar do seu interior, o significado aparece. E aí, ou seja, a relevância aparece. Muitas das vezes a gente é surpreendido com pessoas que às vezes ninguém dava nada por elas, mas aí Deus pega essa pessoa e usa ela de uma maneira extraordinária. Eu fico impressionado muitas das vezes quando Deus usa, como que Deus usa pessoas e às vezes pessoas simples para fazer toda a diferença na nossa vida. E às vezes, ou seja, para trazer uma palavra de consolo, para trazer, ou seja, a alegria, mesmo quando está faltando alegria, né? Então, ou seja, Deus usa pessoas, isso é importante. Agora, essas pessoas, elas precisam ser o quê? Cheias do Espírito Santo, para que elas possam perceber as direções do Espírito. Então, ou seja, a partir do nosso espírito, o desejo de Deus é nos conduzir a toda a verdade. O que acontece? O apóstolo Paulo, ele orava para que os irmãos tivessem revelação. Revelação do quê? Da palavra, revelação, entendimento espiritual sobre a vontade de Deus. Por quê? Se aquelas pessoas, elas entendessem o propósito de Deus, elas entendessem essa mecânica de como que Deus quer se relacionar conosco, de como que a ideia é de fato ter um relacionamento pessoal e as pessoas se envolvessem com Deus dessa maneira, os problemas delas iam gradativamente acabando. Ou seja, a pessoa que tem um problema com o pecado, o que o Espírito de Deus vai fazer? O Espírito de Deus, ele vai conduzir você a vencer o pecado, a se afastar daquilo que desagrada a Deus e aproximar você daquilo que agrada a Deus. Então, ou seja, muitas pessoas não vencem o pecado por quê? Porque continuam lutando o pecado com a força do seu braço. Não, eu dou conta, eu vou parar, eu tenho palavra. Toda vez que eu ouço isso, eu lembro de um tio meu. Ele já está com o Senhor e ele viveu um bom tempo distanciado dos caminhos do Senhor e foi escravo do vício por muito tempo. E aí o que acontece? Eu lembro que ele era, assim, poderia considerar ele como um alcoólatra, uma pessoa que bebia e que não conseguia se controlar de maneira alguma. E aí o que acontece? Mas ele era muito assim, a pessoa assim de opinião. E até assim meio, às vezes assim um pouquinho de orgulho mesmo, sabe? E aí o que ele falava? Ele falava assim, não, eu pago de beber a hora que eu quiser. A hora que eu quiser eu pago. Eu sou pessoa de palavra. Quando eu falo, as coisas acontecem. Ah, tal. Eu lembro, gente, eu era criança e eu via isso na casa da minha avó. Meu tio pegava e aí ficava aquela temporada. 6 meses sem beber, 6 meses sem beber. E eu lembro que havia uma particularidade, que além de, assim, sempre bebeu cerveja, mas existia uma bebida que era mais peculiar. Ele gostava muito de beber conhaque. E aí, como se diz, segundo ele, o problema dele era o conhaque. Ele bebia demais, é uma bebida mais forte, né? E aí o que acontecia? De tempos em tempos aparecia uma oportunidade, né? E aí eu me lembro de uma que ele ouviu, não sei se no jornal, não sei se alguém falou, ou se era só uma desculpa mesmo para poder voltar a beber. Falou assim, não, que se você beber lá um copinho assim de conhaque, junto com o leite, com achocolatado à noite, isso faz bem para a saúde. E aí eu lembro que ele pegava assim, ele comprava achocolatado, e comprava lá e comprou um vidro de conhaque e deixou em cima do armário, lá na cozinha. E aí todo dia de noite ele esquentava o leite, né? Era inverno nessa época, e colocava uma dose de conhaque no copo. E aí aquele negócio ia. Só que aí, de repente, ele já estava colocando o quê? As coisas iam mudando. Aí, daqui a pouco ele estava colocando uma dose de leite no conhaque. Ou seja, ele ficava lá assim, quando ele via o conhaque, ele cheirava e tal, e aí daqui a pouco o quê? Caía.
Mas e toda aquela definição dele, toda aquela opinião que ele tinha? Ficou para trás. Ficou para trás. Então, ou seja, nós, na nossa força, nós somos muito limitados. Você pode falar que você consegue muita coisa, mas você não consegue todas as coisas. Agora, quando eu e você somos dirigidos pelo Espírito Santo, aí o versículo lá de Filipenses, capítulo 4, verso 13, que diz o seguinte, que com a força que Cristo me dá, eu posso todas as coisas. Eu posso vencer o vício, eu posso vencer o pecado, eu posso vencer qualquer situação, eu posso vencer essa pandemia, que ninguém sabe quando que vai acabar, eu tenho certeza que Deus sabe. E, ou seja, é Ele que vai nos ajudar a vencer isso tudo. Você crê nisso? Se você crê, diz amém. Escreve aí nos comentários, amém. Porque é importante você participar conosco aqui, amém? A vida cristã, então, consiste em sermos guiados por Deus em nosso espírito. Se falharmos em percebermos a voz do Senhor e a sua direção, a nossa vida cristã será comprometida. Então, presta atenção. Quando a gente não consegue perceber esses direcionamentos, quando a gente não consegue perceber isso tudo, a nossa vida cristã, ela é comprometida. Mas eu creio que Deus, nesse tempo, Ele quer mudar a realidade daquilo que nós estamos vivendo. Ele quer, na verdade, te fortalecer, Ele quer te capacitar para que você possa ir mais longe. Amém? Amém ou não amém? Amém? Vamos continuar? Então vamos lá. Qual que é o ponto central do Evangelho, então? O ponto central do Evangelho é Cristo. É Cristo onde? Dentro de nós. O Espírito Santo de Deus é a vida. É vida. É contactar o Espírito, então, é contactar com Deus. É contactar com a vida de Deus. Quando nós usamos a expressão o fluir de Deus, o derramar de Deus, a vida de Deus sendo transbordada nas nossas vidas, nós estamos fazendo referência exatamente a isso. Ou seja, essa vida de Deus que vem de dentro para fora. A Bíblia fala que se nós cremos, vai fluir de dentro de nós um rio de águas vivas. Isso é uma metáfora, é uma ilustração daquilo que Deus quer fazer com cada um de nós. Amém? Você crê nisso? Nosso espírito, então, lembra do rádio? Ele é aquele rádio que serve para conectar, para sintonizar a frequência de Deus e poder transmitir para as pessoas, poder executar aquilo que está sendo transmitido por Deus. Quando nós estamos na internet, quando nós estamos, por exemplo, para que você pudesse assistir essa live, foi enviado para você um link. Hoje, no dia de hoje, a pessoa pode ter acesso à internet, pode ter, ou seja, os melhores computadores, pode ter tudo. Mas se ela não tiver o link que eu enviei para você, ela não consegue se conectar nessa aula. Por quê? Porque através desse link, desse e-mail, esse link funciona como o quê? É um código, é uma sintonia para que o seu celular, para que a sua televisão, ela possa acessar essa live. Então, ou seja, com Deus é a mesma forma. O Espírito do Senhor, ele está dentro de nós. E para a gente conseguir conectar a frequência de Deus, nós precisamos aprender a perceber isso, a lidar com isso, porque assim nós vamos andar, nós vamos ser cheios do Espírito Santo. Amém? As coisas do Espírito, ou seja, as coisas do Espírito são vida. Isso é importante você perceber isso. Toda vez que você lida com as coisas de Deus, você vai ver que tem vida fluindo de você. Quando você vive a sua vida, consome na sua vida coisas que não agradam a Deus, coisas que não são vida, você percebe que ao final dessas coisas você não tem vida para compartilhar com as pessoas. Você está desgastado. Você foi consumido, desgastado por aquilo. É fundamental que separemos bem aquilo que é da alma daquilo que é do espírito. É importante a gente perceber isso. O critério para fazermos essa distinção é a vida. Tudo que é do espírito é vida. Então, como que a gente precisa saber distinguir essas direções? O que é a minha alma que está falando? O que é a minha alma que está me direcionando? O que é que eu estou querendo fazer? E o que é que Deus deseja que eu faça? Porque existe uma grande diferença. As suas orações provam isso.
Ou seja, muitas das vezes a Bíblia fala que nós oramos e às vezes não recebemos. Por quê? Porque nós oramos errado. E aí a gente vai saber, como assim? Vocês oram para os seus próprios interesses, para as suas vontades e tudo. E se a gente for perceber, muitas das vezes a gente comete o erro de fazer o quê? Em vez da gente orar e falar assim, Deus, me ajuda a tomar a decisão do que eu devo fazer, estou pensando em fazer isso, em fazer aquilo, o que a gente faz? Deus, eu tomei a decisão de comprar isso e agora o Senhor abençoa essa compra. Bom, essa atitude não é uma atitude de alguém que está sendo dirigido por Deus. Ou então, por exemplo, muitas das vezes os casais de namorado, de corte, que vão se casar, eles procuram a gente como pastor para que a gente possa orar por eles, para abençoar o relacionamento deles. Nada de errado. Mas o que acontece? Invariavelmente, o pedido deles, ele traz consigo um pensamento assim equivocado. Como assim, pastor? Não. Você fala, pastor, eu e a fulana aqui, ou eu e o fulano aqui, a gente decidiu namorar. Então a gente está aqui para o senhor poder abençoar o nosso namoro. Eu falei assim, não, então tá bom, mas vocês oraram para ver se essa era a vontade de Deus? Porque na verdade é muito melhor você procurar a vontade de Deus antes de você decidir, porque você tentar fazer uma coisa que não é a vontade de Deus se tornar a vontade de Deus. Entende? Que muitas das vezes a gente complica as coisas. A gente quer fazer o mais difícil. Olha, para Deus nada é impossível. Mas eu acho que é sábio a gente agir com sabedoria também, aprender com Deus e fazer as coisas do modelo de Deus. Quantas vezes, posso falar isso de experiência própria na minha vida, quantas vezes que eu paguei um preço alto na minha vida, nas coisas, por tentar fazer as coisas da forma, segundo o meu entendimento, da forma como eu achava que seria melhor, da forma como eu achava que daria mais certo, e às vezes Deus vai ensinando a gente, né? Aí você vai falar assim, não era por aqui, era por ali, e aí você vai, ou seja, a vida é um relacionamento com Deus. Agora, alguém diz que ou seja, o inteligente, ele aprende com os seus próprios erros. Agora, o sábio, ele aprende com os erros dos outros. Então, ou seja, é importante. Estou te dando uma dica aí poderosa para você agir com sabedoria e não cometer os erros que muitas das vezes eu cometi lá atrás. E olha que cometi não foi por falta de conselho, não. Foi por achar que falou assim, que nada, fulano não sabe nada, eu que sei. E aí troquei os pés pelas mãos. Mas glória a Deus que é eterno em misericórdia, nos abençoa, nos ajuda e faz a gente crescer, amém? E amadurecer também. É por isso que você está fazendo esse curso, para amadurecer espiritualmente, para avançar no centro da vontade de Deus e viver aquilo que Deus tem para a sua vida. Amém? Amém ou não amém? A vida, então, ela é algo sobrenatural. E ser guiado pelo Espírito é ser guiado por esta vida. Para sermos guiados pelo Espírito é necessário desenvolvermos uma sensibilidade em nosso próprio espírito. Se nós formos sensíveis, se não formos sensíveis, nós não poderemos perceber a voz de Deus. Eu ouvi algo há pouco tempo atrás que me chamou muita atenção. Diante de, às vezes, de problemas, a gente tem uma impressão que Deus está calado. Mas eu já disse que Deus nunca se cala. Não existe silêncio de Deus quando a palavra de Deus está aberta. Mas tem horas que parece que a gente fica com dificuldade, e aí alguém diz o seguinte, não é que Deus está calado, ele só está falando mais baixo. E aí eu falei assim, mas Deus falando mais baixo por quê? Porque quando a pessoa que você está conversando, ela fala mais baixo, o que você faz? Você aproxima. Se a pessoa que está perto de você está falando baixinho, o que você faz? Você aproxima mais ainda. E às vezes o que acontece? Muitas das vezes Deus ele simplesmente diminui o volume da sua voz para que você possa chegar mais perto dele, para você ouvir de Deus e para você receber aquilo que ele tem para você. Amém? Oh, revelação poderosa. Glória a Deus. Aleluia. Vamos lá, vamos caminhar. Se nós formos sensíveis, então, a gente vai perceber. Agora, se eu for insensível,
Não vou perceber nada. Deus está me dando a direção, Deus está apontando, e eu estou fazendo o quê? Fazendo do meu jeito. Mala, vou viver minha vida da minha conta e risco. Tudo bem. Só que aí você paga a conta. E eu vou te dizer que essa conta é cara. Deixa Deus pagar. Na verdade, já está pago. Amém? Na cruz do Calvário, o Senhor disse, está consumado. Aleluia. Gálatas capítulo 5, verso 25. E esse texto você tem que estar gravado na sua Bíblia, você tem que escrever ele, pregar na porta do guarda-roupa, você tem que escrever, pôr no seu carro, porque ele é importante. Porque diz a verdade. Ou seja, se tudo que nós estamos falando, de fato, que a Bíblia nos ensina é que nós devemos viver no Espírito. Viver, na verdade, pelo Espírito. O que é viver pelo Espírito? O texto explica. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não adianta nada eu falar assim, não, Cristo vive em mim, Cristo vive em mim, aleluia. Mas na hora do meu andar, do meu caminhar, do meu dia a dia, eu vivo completamente fora do propósito. Essa não é a vontade de Deus. Não é o que Deus espera de você, não é o que Deus quer para você. Deus quer que você avance, que você cresça, que você desenvolva, mas Ele quer que você faça isso no centro da vontade dEle. Você possa fazer isso dirigido por Ele, conduzido pelo Espírito Santo. A Bíblia Viva, ela traz esse mesmo versículo e ela vai dar uma clareada para mim e para você, que eu acho que é importante você perceber. Olha como que ficou na Bíblia Viva. Se estamos vivendo agora quando? Depois que você converteu. Se você está vivendo agora pelo poder do Espírito, sigamos a direção do Espírito Santo em todas as áreas das nossas vidas. Em quais áreas? Todas. Escola? Todas as áreas. O Espírito Santo pode te ajudar. Esses dias eu estava vendo uma pessoa falando assim, eu sou muito burra, eu não consigo entender os exercícios que estão mandando para mim. Não, você não é burra, não. Você só não está usando a sabedoria que Deus te deu. Você só precisa colocar isso em prática. Você só precisa deixar Deus trabalhar através da sua vida, na sua vida, para você viver tudo que Ele tem para você. Então, o que acontece? Se a gente for sensível, nós vamos perceber que a vontade de Deus é nos ajudar em todas as áreas. Deus quer desenvolver um relacionamento de intimidade com você, para te ajudar onde? Bom, no seu relacionamento familiar, na sua vida acadêmica, né, na escola, na faculdade, onde você estuda, na igreja. Ou seja, às vezes a gente passa por tantas dificuldades, mas é porque a gente não é sensível ao Espírito Santo e não percebe que muitas das vezes Deus quer usar até a dificuldade com um irmão ou com outro para nos conduzir ao centro da vontade dele. Em todas as áreas, na sua profissão, né? Ou seja, Deus quer conduzir você até te dar sabedoria para você fazer a melhor escolha sobre aquilo que você vai fazer na sua vida profissional. Então, ou seja, seja dirigido pelo Espírito, deixa que Ele dirija, siga a direção dele em todas as áreas da sua vida, amém? O que acontece? Nós somos do fogo, amém? A gente é do fogo, a gente é fogaréu mesmo, aleluia, né? Só que o que acontece? Muitas das vezes a gente fica muito preso nos sinais. A gente quer que Deus faça sinais, nos dê prova disso e tudo para a gente ser guiado por Ele. Não que Deus não faça, Deus até faz. Só que você precisa dar uma atualizada. Porque, na verdade, o que acontece? Quando você submete tudo que você vai fazer a sinais miraculosos de Deus, isso eu não estou dizendo que você não deva fazer. Mas isso, tipo assim, te leva para o cenário do Antigo Testamento, e aí você vai perceber o seguinte: no Antigo Testamento, como que Deus se relacionava com o homem? Deus usava os profetas, Deus usava os sacerdotes, mas o que acontece? Era por visitações. Deus vinha e visitava seu povo com poder e glória, e aí usava o sacerdote, usava o profeta para comunicar com o povo. E aí o que acontece? Às vezes vinha um sinal, alguma coisa, um milagre, tudo, acontecia dessa forma. Beleza. Tá errado isso? Não, é bíblico. Glória a Deus por isso. Só que você precisa viver na versão atual. E no Novo Testamento já houve uma atualização.
O que aconteceu? Gente, fala sério, presta atenção. Seu celular, ele precisa fazer atualizações periódicas. O Android, o iOS, o que você utiliza aí, o que acontece? O fabricante, de vez em quando, faz o quê? Ele envia para o seu celular uma atualização. Para fazer o quê? Para melhorar o desempenho, para fazer isso. É incrível como que tem gente que assim é teimoso e você chega lá, olha o celular, tá lá, atualização para fazer. Mas a pessoa está com preguiça. Ela não quer gastar tempo, ela não quer fazer. Deixa lá o negócio. E aí o celular vai ficando ruim, trava e tudo. Ai, meu telefone não presta. Mas o quê? Ela está atualizada? Não, ela tá trabalhando com o celular na versão o quê? Anterior. E aí os problemas que ela está vivendo aqui, na atualização já tem a correção. Mas ela não quer gastar o tempo para baixar a atualização. Gente, isso aqui é espiritual. E, na verdade, a sua visão de Deus, ela precisa ser atualizada. Mas atualizada por meio do quê? Da própria palavra. Olha para você ver, a revelação que havia no Antigo Testamento, de relacionamento com Deus, que Deus via e visitava o povo, ela foi atualizada nos evangelhos. Por quê? Porque Deus encarnou entre os homens. Jesus Cristo foi uma atualização, ou seja, o próprio Deus veio habitar entre os homens. Gente, isso é maravilhoso. E aconteceu lá atrás. E aí, você viu o impacto, os milagres, aquilo tudo. Os 4 evangelhos é recheado disso. Só que aí o que acontece? O Senhor decidiu fazer uma nova atualização. E essa atualização aconteceu em Atos capítulo 2, verso 1, no dia que o Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne e cumpriu a profecia de Joel. Aí o que acontece? O Espírito Santo desceu sobre as pessoas e agora o que acontece? Não precisa mais de visitação. Não precisa mais de Deus estar encarnado. Por quê? Porque o Espírito Santo ele passou a habitar dentro dos homens. E aí o que acontece? O poder de influência, ele potencializou, ele maximizou muitas vezes. Então o que acontece? Você precisa atualizar a sua maneira de se relacionar com Deus. Tem gente que está se relacionando com Deus com base só em milagre. Não, eu vou fazer prova, eu vou fazer isso. Não, pode fazer. Só que o que acontece? Eu quero te falar o seguinte: Deus tem coisa melhor para você. Deus tem um nível de intimidade melhor para você. Isso vai acontecer por meio do quê? Do Espírito Santo. Por meio de você perceber as direções do Espírito. Amém ou não amém? Vamos lá que a nossa aula está terminando. Como perceber, então, pastor, as direções do Espírito? A primeira delas é o impulso. O impulso da intuição. Uma das funções do Espírito é intuição. E a intuição, ela gera na sua vida o quê? Impulsos. A intuição é uma função do nosso espírito. A intuição é como um impulso dentro do coração. Não é uma voz percebida audivelmente. Não é, mas é um impulso. E a gente vê isso acontecendo com o próprio Jesus. Olha que legal. Jesus, no Evangelho de Marcos, capítulo 2, capítulo 1, verso 12, olha o que ele está dizendo. Logo após, o Espírito impeliu para o deserto. Quem que enviou Jesus para o deserto? O Espírito. Jesus é Deus encarnado e ele já está vivendo com essa atualização que está disponível para mim e para você, que é o direcionamento direto com o Pai por meio do quê? Do Espírito Santo. E aí o Espírito faz o quê? Impele ele a ir para o deserto. A intuição, então, o que a gente precisa perceber disso? Para a gente ser guiado pelo Espírito, a gente precisa aprender a discernir os nossos impulsos. A ideia de impelir denota o quê? Uma sensação interior. É você aprender a ouvir a voz de Deus. Mas não é voz audível, é um impulso que vai te conduzir, que vai te direcionar. Nosso espírito, esse impulso, ele não passa, ele passa pelo nosso espírito, não pela nossa alma, não pelo nosso corpo, é pelo nosso espírito. Olha o que acontece. Marcos, capítulo 2, a partir do verso 6 e 8. Olha o que o texto está dizendo para nós.
Estavam sentados ali alguns mestres da lei, pessoas conhecedoras da palavra, raciocinando no seu íntimo, usando a sua alma, a sua mente, para fazer o quê? Uma maneira de como pegar Jesus. E aí perguntavam, por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser Deus? Eles começaram a questionar entre eles, questionar dentro, porque Jesus havia falado que era mais fácil. O que era mais fácil? Curar o homem ou perdoar pecados? Os homens ficaram desesperados com isso. E olha o que acontece. Verso 8 do capítulo 2. Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando. Fala sério. Jesus não ouviu atrás da porta, não. Jesus não recebeu uma mensagem de texto. Jesus não recebeu uma ligação. Jesus, sabe o que aconteceu? As pessoas estavam longe de Jesus, falando dele, querendo prejudicá-lo, ou seja, questionando o que ele estava dizendo, mas ele percebeu no seu espírito o que eles estavam pensando. Gente, isso é milagre. Isso é ação poderosa do Espírito. Isso é dom do Espírito sendo manifestado. Isso é palavra de conhecimento. Porque, ou seja, como que poderia Jesus saber disso? Eles estavam só pensando. Mas o Espírito Santo é capaz de agir na nossa vida para nos conduzir a ações e a atitudes sobrenaturais. Não é ler pensamento, não. Não é ler pensamento, está muito mais atualizado. Jesus percebeu no seu espírito o que eles estavam pensando. O próprio Deus desvendou o coração daqueles homens para Jesus. Você já imaginou quantas vezes você já foi enganado pelas pessoas? E às vezes você não percebeu que você foi enganado, as pessoas tramaram contra você, te prejudicaram, tão somente porque você não soube perceber as direções de Deus? Porque, presta atenção, Deus cuida de nós. Às vezes é o que as pessoas estão planejando, o que os homens maus estão planejando contra você, Deus quer te dar o livramento. Mas às vezes o que acontece? A gente não percebe. Por que a gente não percebe? Porque a gente está distraído com outras coisas. Ou porque a gente não aprendeu, não afinou a sintonia, não conectou com Deus, não questionou a Deus sobre o assunto. E o texto continua. Aí Jesus diz: por que vocês estão remoendo essas coisas em seus corações? Esses homens devem ter ficado doidos. Quem falou para ele? Da onde que vazou? Não vazou, não. A informação é quente. Foi o Espírito que revelou. Aleluia. Aleluia. O Espírito, o homem espiritual, avalia tudo pelo Espírito. Mas o homem carnal, o que ele faz? Ele simplesmente questiona e raciocina aquilo com base na razão. Não que a razão seja errada. É bom, às vezes, você agir com razão, você raciocinar de maneira adequada. Mas existe um crivo de autoridade. E aí o que acontece? Quando você consegue equilibrar razão, ou seja, e ela é medida pelo seu espírito, você está no caminho certo. Esse é um caminho de sabedoria. Percebemos no espírito por meio da intuição. É um saber sobrenatural. Aleluia. Outra coisa. Então nós falamos sobre o impulso da intuição, B, o testificar do espírito. O que é o testificar do espírito? Vamos entender isso. O próprio espírito testifica que somos filhos de Deus. Quando você recebeu Jesus, você o recebeu como pai, e, ou seja, você não tem dúvida no seu espírito que você é filho. Você é filho de Deus. E quem que te prova isso? É o seu espírito dentro de você. Ele afirma. Muitas das vezes a mente, ela tenta questionar dizendo assim, mas será? Será que é mesmo? Mas o seu espírito diz, porque todos que o receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Em Cristo nós fomos adotados por Ele. E essa medida não tem revogação. Amém?
Não tem como voltar atrás. Você é filho de Deus. O testificar do Espírito é uma convicção profunda que não tem origem em nada natural. A nossa mente, às vezes, rejeita a convicção por temor e insegurança. Por que muitas pessoas temem afirmar, ou seja, declarar que elas são salvas, que elas têm certeza da salvação? Porque elas ficam na dúvida. E se eu errar amanhã? Ah, mas eu sou tão imperfeito. Aí ela pega a salvação e transforma a salvação em algo que ela conquista pelo bom comportamento dela. Tá tudo errado. A salvação é por meio da fé, e a fé em Jesus Cristo. O que tinha que ser feito para que eu e você pudéssemos ser salvos já foi feito. O que eu e você podemos fazer nisso? Crer. A única coisa que nós podemos fazer é crer. Se você crê, você é salvo. Aleluia? Amém ou não amém? Se você crê, você é salvo. Declara aí, eu sou salvo para a glória de Deus. Deus sempre fala conosco. Nós é que muitas das vezes não damos crédito. É bem verdade, bem real. Pensando que se trata de algo da nossa mente. Por que a gente confunde a voz de Deus com a voz da mente? E eu quero te dar um adendo aqui. Uma das estratégias do diabo é usar a ideia, lançar dados inflamados na nossa mente, mas ele sempre lança pensamentos, ideias e tudo, com pronomes pessoais, na primeira pessoa. Você paga, eu sou um idiota, eu sou terrível, eu sou feio, eu sou isso, eu sou uma pessoa que nunca vou ter sucesso. E aí, querido, você começa a repetir isso, começa a ganhar espaço aonde? Na sua mente. E logo daqui a pouco você não tem força para avançar. E aí você vai se tornar aquilo que você estava falando. Mas em vez de fazer isso, quando esses pensamentos vierem, o que você tem que fazer? Você rejeita eles em nome de Jesus e substitui eles imediatamente por um conceito da palavra. É assim que nós guerreamos. O que Jesus usou no deserto para derrotar Satanás? A Bíblia. Às vezes você está ali sei lá, no prédio, num lugar alto, passando por uma ponte, e às vezes Satanás joga pensamentos na sua mente assim. Por que você não se joga? Sabe o que é isso? O diabo veio para matar, roubar e destruir. Roubar, matar e destruir. Mas o Senhor veio para que você tivesse vida e vida em abundância. É assim que as coisas funcionam. É assim que nós lutamos, é assim que nós guerreamos. Deus sempre fala conosco. É nós que não damos crédito, pensando que se trata de algo da nossa mente. Exatamente. Deus quer que desenvolvemos uma maturidade espiritual tal que possamos reconhecer sua voz imediatamente e obedecer. Qual que é o problema nosso? É que muitas das vezes nós ouvimos a voz de Deus, mas nós somos tardios em obedecer. Olha o que diz a palavra. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor e vasculha cada parte do seu ser. Então, por meio do seu espírito, você vai fluir, você vai avançar e você vai cumprir o propósito de Deus. Amém? Amém ou não amém? Eu creio que podemos chegar ao ponto de sabermos com toda certeza se as direções que temos recebidas procedem de Deus ou não. Pastor, mas como que eu vou saber isso? Intimidade, relacionamento. Tem horas que as pessoas que você conhece de fato, quando você olha para elas, você já sabe que elas estão tristes, alegres, tudo. Os irmãos que caminham comigo há muitos anos sabem, né? A hora que o pastor está preocupado, o pastor está com raiva, está nervoso, é fácil perceber. Aleluia. Mas como que acontece isso? É o relacionamento. As pessoas vão conhecendo e assim nós vamos avançando. Amém ou não amém? Vamos seguir para a gente terminar, vamos caminhar. E C, como que eu posso perceber o Espírito Santo? A paz do Espírito. Colossenses capítulo 3, verso 15. Poderoso esse versículo. Que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, vistos que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. O futebol está parado por causa da pandemia, mas eu tenho certeza que você sabe do que eu vou dizer. Quando o juiz apita,
O jogo está acontecendo e o juiz apita, o que é que tem que fazer? Para. Para por quê? Porque deu alguma coisa errada. Ou então aconteceu alguma coisa que o jogo precisa ser recomeçado. A bola saiu, precisa ser cobrada uma falta, precisa ser dada para o reinício no meio de campo. Mas quando o juiz apita, o jogador tem que parar e seguir a ordem dele. Quando acontece a falta, quando nós não temos paz no nosso coração, é você imaginar o juiz apitando. Se o juiz apitou, o que ele tem que fazer? Para. Se você vai tomar uma decisão, vai fazer alguma coisa, você está sem paz em relação àquilo, para o que você estiver fazendo e vai orar. Busca a direção de Deus para ver se o que você vai fazer é o que Deus deseja que você faça de fato. Isso é ser dirigido pelo Espírito. Isso é viver aquilo que Deus tem para nós. E por último, consciência do Espírito. Antes de fazer qualquer coisa, não consulte a mente, mas a consciência em seu coração, no seu espírito. A nossa mente, ela tende a nos levar a fazer a vontade nossa mesmo. Então é muito importante você aprender a diferenciar o que vem da sua mente e o que vem do espírito. Pastor, mas como que eu faço isso? Presta atenção. Se a vida de Deus em você rejeitar algo, não faça. Por exemplo, trabalho. Você precisa tomar uma decisão em relação ao seu trabalho. O que é importante para você? Muitas pessoas falam assim, eu vou ter uma promoção. Bacana. E essa promoção, assim, o que te chama a atenção nela? O salário, o tipo de serviço e tal, o horário, enfim, tem vários benefícios. Mas tem uma chave que ela precisa ser considerada por nós. Em todas as áreas, não só no trabalho, mas em todas as coisas. E qual que é essa chave, pastor? Tudo que te afasta de Deus não vem de Deus. Tudo que te afasta de ter um relacionamento com Deus, de ter vida com Deus, não vem de Deus. E eu não estou falando apenas das reuniões presenciais, porque às vezes a gente fala isso, a pessoa está falando assim, o pastor não quer que as pessoas faltem do culto. Querido, quando você vai no culto, quem é abençoado de fato é você. É você que é abençoado. Mas presta atenção, é muito mais do que isso. Porque às vezes o que acontece? Eu percebo isso com a experiência mostra isso. Raros são os casos de pessoas que muitas vezes trocam muito de horário, de trabalho, que eles conseguem ter uma vida com Deus relevante e serem ativos no corpo de Cristo. E aí você olha e fala assim, mas não é que é mesmo? É, infelizmente é uma verdade. E aí o que acontece? O propósito de Deus vai sendo colocado aonde? Em segundo, terceiro, quarto lugar. E aí, ou seja, essa pessoa não cumpre o propósito de Deus. Bom, que resultado isso vai dar? Talvez a curto prazo, a recompensa de um benefício maior e tudo, beleza. Mas no longo prazo, a gente percebe que as pessoas vão se esfriando, vão vivendo vidas menos relevantes com Deus, e Deus, se não for a misericórdia de Deus, o cuidado de Deus, muitos nessa hora se perdem. Então, ou seja, nós precisamos compreender isso, ou seja, ter consciência. O critério para a vida no Espírito não é certo ou errado, mas é a vontade de Deus. Tem muita coisa que é certa, mas que não é a vontade de Deus para você. Tem muita coisa que às vezes, ou seja, é legal. Tem muita coisa que é produtiva, mas isso não é a vontade de Deus. Se não é a vontade de Deus, querido, foge disso. Porque, olha, a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Agora, viver longe da vontade de Deus é uma tragédia. Domingo passado eu falei sobre o Jonas. Terrível. Aliás, foi na quarta-feira que eu falei sobre o Jonas. No domingo, agora eu falei sobre o Pedro. Vou pescar, fazer minha vida lá, vou voltar. Trabalhou a noite inteira e não pegou nada. E às vezes é a realidade que muitas pessoas estão vivendo. Ser cristão não é ser guiado por um código de conduta, mas ser cristão é ser guiado pelo Espírito de Deus. O que é que nós queremos ao final dessa aula? Que você tenha entendido. Que você tenha entendido que a prioridade da sua vida
é viver uma vida relacionada com Deus. É ser dirigido por Deus, ser conduzido por Deus. E você vai conseguir fazer isso percebendo os impulsos do Espírito, percebendo, sendo impelido pelo Espírito, sabendo discernir o que vem de Deus e o que não vem de Deus, entendendo que o seu Espírito é lâmpada para a sua vida, que a palavra de Deus ela precisa massificar sua mente, e você precisa substituir os pensamentos negativos, pensamentos de morte, por pensamentos de Deus. E assim as coisas vão acontecendo. Amém ou não amém? Tem que... Vai dar certo. Querido, eu quero orar por você, abençoar a sua vida, agradecer a Deus pelo seu tempo aqui com a gente. Essa aula de segunda-feira, para mim, é uma delícia. Eu fico, tipo assim, se eu pudesse fazer só isso aqui, seria ótimo, todos os dias. Porque eu amo ensinar a palavra, amo ministrar a palavra, e estar junto com vocês aí é um privilégio muito grande. Vamos orar, pedindo a bênção de Deus sobre a sua casa, sobre a sua família. E eu quero te desafiar, né? Convide mais pessoas para assistir com você. Quanto mais pessoas assistirem, ou seja, se você está sendo abençoado, compartilhe a bênção com outras pessoas. Eu acho muito bacana isso em primeira mão, amém? Deus abençoe você. Vamos orar então. Pai, em nome de Jesus, sobre a vida dos meus irmãos, eu quero te agradecer, Jesus. Que o Senhor possa abençoar, ó Deus, todos estes que estiveram conosco aqui, ó Deus, ao longo dessa transmissão. Que a vida de Deus, Pai, possa ser ministrada sobre eles e que eles possam fluir, ó Deus, e receber tudo que o Senhor tem para eles. Em nome de Jesus, abençoa cada um deles, ó Deus, que eles possam viver em paz, em saúde, ó Deus, e acima de tudo, que eles possam amadurecer no Senhor, Pai, em nome de Jesus. Querido, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família, Deus abençoe sua semana. Segunda-feira, 8 horas, nós estaremos aqui, amém? Até mais, querido. Deus abençoe.